O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, ao celebrarmos esse quarto domingo do tempo sagrado da Páscoa, com toda a igreja nós recordamos desta figura do bom pastor, ou melhor dizendo, como Santo Agostinho, o belo pastor. Não é somente bom, mas ele é a beleza. Ele é aquele que detém toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a realeza. Ele é Jesus. E ao recordarmos a figura do bom pastor, em todos os quartos domingos do tempo da Páscoa, a igreja justamente nos dá a oportunidade de mergulhar no capítulo 10 do Evangelho de São João, que ele é fracionado em 3 anos, para que a cada ano a gente possa escutar um trecho do longo discurso que Jesus faz do bom pastor. Nós estamos na caminhada litúrgica, isto é, da igreja, no ano C. Então nós ouvimos a última parte do trecho do Evangelho de São João. E interessante que esta última parte ela não faz menção à figura do pastor. Nós não escutamos nenhuma menção hoje à figura do pastor. Diferentemente do ano A e B, que faz menção à figura do pastor. Mas, embora não esteja contida a figura do pastor, o Evangelho nos fala das ovelhas. Por quê? Porque o Evangelho justamente quer nos apresentar qual é a natureza do rebanho. Ou seja, como ser ovelha de Cristo. É isso justamente que a última parte vai nos apresentar. Como eu sei, como eu consigo identificar se eu faço parte do rebanho de Cristo? O Evangelho hoje nos dá uma pista em um único versículo do texto. Versículo 27 diz: Eu conheço as minhas ovelhas, Jesus conhece, e elas escutam a minha voz. Portanto, aqui nós temos o elemento claro da identificação se nós somos a ovelha de Cristo, se nós pertencemos ao rebanho de Cristo. Primeiro ponto, marcante no Evangelho: minhas ovelhas escutam. O ato de escutar, não somente de maneira passiva, mas é muito mais do que isso, é de maneira ativa, é o que nos faz identificar se somos ovelhas de Cristo. Por quê? Porque uma ovelha de Cristo tem um ouvido afinado para escutar a Cristo. O seu ouvido está tão atento que consegue em qualquer circunstância ouvir a voz do pastor. Vejam, a figura que Jesus utiliza do pastor, ela mostra claramente que o pastor vai pela manhã
solta o seu rebanho para a pastagem, isto é, eles vão pastar, e no final do dia ele recolhe o rebanho. E como que ele faz para recolher o rebanho? Ele utiliza de sons, a sonoridade, ou seja, ou ele assovia, ou ele grita, ou ele chama. E aquelas ovelhas que estão nas pastagens, conhecendo o sinal do pastor, aquele sinal simples, elas retornam e o pastor as recolhe. É isso que Jesus está dizendo. Uma ovelha precisa ter o ouvido afinado com a voz dele. Essa é uma primeira característica se eu pertenço ao rebanho de Cristo. Ter um ouvido afinado com Jesus. Para ouvir, não é somente... porque às vezes, o que nós estamos fazendo aqui? Vocês estão me ouvindo, ok? Mas o fato de vocês estarem me ouvindo é uma audição passiva. Vocês só estão escutando. Isso pode ser somente uma palavra morta. Eu posso estar pronunciando aqui a homilia, vocês estarem passivamente sentados no banco da igreja, ouvindo o que eu estou falando, no entanto, vocês estão passivamente. Terminada a missa, a passividade permanece. Não é isso que Nosso Senhor está falando em relação às ovelhas, porque no grego, o verbo que Jesus utiliza para escutar, as ovelhas escutam a minha voz, é justamente uma atitude. Elas escutam e vão ao encontro do pastor. Elas se direcionam ao pastor. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Não é somente o escutar, possuir audição, é muito mais do que isso. É preciso escutar e ter uma atividade, uma ação. É como se nós lembrarmos da história da salvação. A história da salvação começou de que forma? Capítulo 12 do livro do Gênesis. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chamou Abraão de sua terra, lá em Ur dos Caldeus, e disse: sai da tua terra e vai para onde eu vou mandar. Abraão ouviu, inicialmente, passivamente, mas permaneceu na passividade? Não. Ele obedeceu. Ele fez aquilo que o Senhor lhe mandou e foi para a terra onde Deus o enviara. Então, o escutar não é uma palavra morta. O escutar é uma atitude. Não se trata também de escutar e receber conteúdo, como uma informação, onde nós estamos sendo informados da coisa. Não se trata disso. E nem somente de saber doutrina. O escutar é muito mais do que isso. Porque às vezes nós podemos ser grandes conhecedores da doutrina, mas essa doutrina está morta dentro de nós, porque ela não tem atividade. É o que Jesus coloca no Evangelho. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Agora vem um elemento fundamental. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, você tem o primeiro elemento fundamental que Jesus apresenta. Qual é o elemento fundamental para sermos ovelhas do rebanho de Cristo? Número 1, ouvir. Esta escuta não é uma atitude passiva, é uma atitude concreta, é real, não é uma ilusão. Ela se torna uma realidade à medida em que eu escuto, meu Deus, Ele me ensinou isso, então eu vou aplicar isso na minha vida. Mas não é somente isso. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Jesus mostra um elemento fundamental aqui. Para ter e ser parte do rebanho de Cristo, você precisa ter um contato espiritual com Cristo. Não é somente escutar. Não é somente ser um observante dos mandamentos. Esse é o primeiro passo. Isso está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Né? O Shema Israel, o escuta Israel. Mas não é só isto. O observar os mandamentos, o seguir os mandamentos com fidelidade, requer para você ter uma disciplina, para você ordenar as coisas. Mas para que você seja parte do rebanho de Cristo, você precisa ter o quê? Intimidade. Contato com Cristo. Eu as conheço. O conhecimento na Sagrada Escritura é sempre uma experiência muito mais muito mais interior.
Então, o que Jesus está nos mostrando? Que a vida da graça precisa circular em nós. Como eu sei se eu sou ovelha do rebanho de Cristo? Vamos voltar e memorizar bem, fixar ideias. Número 1, a escuta da voz de Cristo, que não é uma realidade passiva, mas é uma realidade ativa. 2, é preciso ter conhecimento de Cristo. Ou seja, você precisa deixar que a voz de Cristo ressoe no seu ser, de tal modo que cada fragmento da sua existência seja permeado pela ação de Cristo. Isso não é fácil, porque para ser amigo de Jesus, você precisa ter intimidade. E é por isso que a gente busca aonde? Os meios para obter a intimidade com Deus. Primeiro elemento, são os sacramentos. Seja pelo sacramento do batismo, seja pelo sacramento da confissão. Mas o sacramento da Eucaristia atinge o seu ápice. Cada comunhão feita com devoção, com fé, com piedade, ela se torna um instrumento para que a vida da graça transforme o nosso coração. O que acontece que a igreja hoje passa por, lamentavelmente, por uma crise tremenda. E a crise da igreja, ela é interior, no seu seio, nos seus membros, isto é, em nós. Porque se nós como igreja fôssemos mais curados, certamente o mundo seria mais curado. Mas porque nós estamos adoecidos, nós vemos que o mundo também está adoecido. O sacramento, por exemplo, da Eucaristia, que é um sacramento que opera uma infusão tremenda da graça, ele é muito mal recebido por nós. Quantos católicos recebem habitualmente a Eucaristia e nem por isso se santificam mais? A pessoa continua do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes. A Eucaristia não transforma a pessoa. Veja, eu sempre insisto nisto e vou continuar insistindo sempre. Quantas vezes a gente comunga e nem por isso a gente fica melhor? Às vezes a gente fica pior. Por quê? Porque tem algum problema com a Eucaristia? Não. O problema está nitidamente naquele que recebe a Eucaristia. Porque a vida da graça não está transformando, isto é, a pessoa não dá tempo para Deus trabalhar nela. Veja, basta nós analisarmos como nós comungamos. Nós vamos para a comunhão, recebemos a Eucaristia, o que a gente faz? A gente não sabe nem o que fazer com a Eucaristia, que a gente acabou de comungar. A gente volta para o nosso banco e a gente não dá tempo, nem um tempinho para Jesus falar dentro de nós. Nós voltamos para o banco, malemar, rezamos alguma oração e logo caímos na dispersão. Aí começamos a olhar para o lado, para as coisas que nos envolvem. Não temos intimidade. Então, Jesus está dizendo, para ser ovelha desse rebanho, você precisa ser íntimo. Ou seja, você tem noção de que dentro de você habita a plenitude da eternidade, da comunhão das pessoas divinas da Santíssima Trindade, e que a humanidade santíssima de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está tocando dentro de você no momento da Sagrada Comunhão, através da espécie de pão que você acabou de comungar. Meu Deus, vós estáis aqui dentro de mim, eu creio por fé que o Senhor está aqui, tocando em mim. E um movimento do Senhor pode me fazer um santo, através da tua graça que está operando e está me santificando neste momento. Mas a gente não fica mais santo, por quê? Porque a gente não dá tempo, isto é, a gente não faz ação de graças, a gente não reza, as missas estão um converseiro, a gente fica batendo papo, mexendo com os outros, a gente não tem vida íntima, né? A gente fica cutucando as pessoas e dando risadinhas, brincando. Por quê? Porque a gente não reza. A gente reza muito mal. A gente não tem espírito de oração para celebrar o santo sacrifício, para celebrar a Santa Missa, com um coração reverente. Meu Deus, eu estou realizando o ato mais supremo do universo.
o ato que transforma, o ato que salva a humanidade e do qual me dá a redenção. Mas a forma como a gente participa denota, dá a impressão de que nós não temos consciência. Não tem zelo, não tem piedade, não tem reverência, é chiclete na boca, é conversa, é dispersão. Por quê? Porque isso só denota como o mundo está, disperso, sem meta, porque não sabe onde vai. Isso é uma crise, a crise do mundo, na verdade, é uma crise da igreja. Por que as pessoas estão tão desnorteadas e perdidas? Porque dentro da igreja as pessoas estão desnorteadas e perdidas. Eles não sabem o que estão fazendo agora, o que está acontecendo. Eu vejo, por exemplo, em algumas missas, no momento do ofertório, tem gente que acha que é o recreio da missa, né? Agora a gente vai bater um papinho, né? Porque agora está acontecendo a coleta. Não, a pessoa não tem noção do que está acontecendo, né? Porque é um momento de recreação, né? Agora deu um intervalinho, a gente não sabe o que fazer com o tempo se nós não estamos ativamente fazendo alguma coisa. A gente conversa. Dispersão. Sabe, isso só denota o quê? A falta da virtude da religião. O que é a virtude da religião? É dar a Deus o culto que Ele merece. Então, meu Deus, agora eu estou aqui, eu creio em vós, eu vos adoro, eu vos amo. Mas nós estamos tão perdidos nisto, que nós vamos percebendo claramente essa falta de intimidade com Deus. E isso estou falando para quê? Para que a gente recobre, para que a gente recupere. Nós precisamos ser íntimos de Deus, meus irmãos. Precisamos ser amigos de Jesus. Nós precisamos ter vida interior, nós precisamos ter amizade com Deus, nós precisamos fazer com que a voz de Cristo ressoe dentro de nós. O que me faz ser ovelha de Cristo? Então, vamos lá. Número 1, a ovelha de Cristo, ela sempre é ensinável. Ela sempre tem alguma coisa para aprender. O que nós temos hoje no mundo são pessoas que não querem aprender. Sobretudo dentro das igrejas. As pessoas não aceitam advertências que são profundamente evangélicas e que têm que transformar a vida delas. Por quê? Porque elas querem viver a vida do jeito delas. Elas se acham donas da vida delas, né? Então, ovelha de Cristo, ela tem a capacidade de sempre ser ensinável, sempre de aprender alguma coisa. Se eu sou uma ovelha de Cristo, eu preciso sempre aprender. Eu tenho buscado aprender sempre. Quando eu saio da minha casa para vir à missa, eu venho com a disposição de buscar algo, através da palavra, do movimento da graça de Deus, que vai atuar aqui para mudar a minha vida. Ou seja, para que eu seja cada vez mais ovelha do rebanho de Cristo, e que Cristo movimente e leve a minha vida, conduza a minha vida segundo o seu querer. A ovelha de Cristo sempre está no caminho, mesmo diante das quedas. Uma ovelha de Cristo não significa que ela não vai cair, ela cai. Mas ela sempre tem a certeza que ela recomeça e retoma o caminho. Embora a gente sabe que como ovelhas nós somos frágeis, caímos, mas nós temos essa esperança daquilo que Jesus disse no Evangelho, num versículo: ninguém pode tirar uma ovelha de mim. Se eu sou ovelha de Cristo, eu estou certo de que eu estou nos braços do bom pastor. Ninguém vai me tirar de Cristo. Ninguém, porque eu pertenço a Cristo, eu sou dele, eu faço parte desse rebanho. Portanto, meus irmãos, toda ovelha precisa aprender a ter confiança na voz do pastor. Por isso que a igreja dedica o quarto domingo a rezar pelas vocações sacerdotais, para que Deus suscite cada vez mais sacerdotes segundo o coração de Deus, sacerdotes que possam aspirar e buscar a santidade, e mostrar que a santidade, ela é possível ao mundo. Que cada um no seu estado de vida, na sua vocação própria, específica, é chamado a ser santo aí. Mesmo nas maiores dificuldades, nas batalhas e nas lutas, nós temos uma certeza: ninguém pode me tirar de Cristo, porque eu sou ovelha de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou dele, e ninguém vai me tirar dele. Sejamos, meus irmãos, ovelhas de Cristo. Pode olhar, nosso mundo está tão iludido nos prazeres, né? Sexo, comida, riquezas, mas aonde estão todos aqueles que buscaram os prazeres do mundo? Onde estão aqueles poderosos que dominaram o mundo, buscaram a fama, o poder, o sucesso? Basta olhar ao longo da história. Nero, que perseguiu a igreja nos primeiros séculos,
Stalin, Hitler, Napoleão, Bonaparte e tantos outros, onde eles estão? Estão apodrecendo no cemitério. Porque eles não são os pastores. Eles tentaram dominar com o poder humano esse mundo, mas o que conseguiram foi apodrecer no cemitério. Cristo, o belo e eterno pastor, é aquele que reina e impera, não no cemitério, mas no trono dos céus. Como o Apocalipse de São João recorda, ele é o cordeiro de pé diante do trono de Deus. Ele é o cordeiro imolado. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Por isso, é tempo de voltarmos o nosso olhar para Cristo e deixar que desapareçam todas as realidades que são contrárias a Ele. Ele é o pastor. Vamos buscar, meus queridos, ter vida íntima com Cristo, sermos amigos de Jesus. Não comungue somente por comungar. Cada comunhão seja um momento sublime de encontro com Jesus. Eu tenho certeza que se você comungar de maneira decente, em 30 dias, você vai começar a observar que você vai se tornar uma pessoa melhor. O que é comungar de maneira decente? Não é somente vir com roupas decentes para o momento da comunhão, que é necessário. Não é isto. É comungar com disposição, com fé renovada, de que cada comunhão opera uma transformação dentro de mim com um instrumento chamado graça. Mas para isso, é preciso ter uma boa confissão, é preciso ter vida de oração, é preciso chegar um pouco antes na missa, se preparar bem para a missa, né? Ter um momento de oração pessoal, mais silêncio, mais recolhimento, mais oração interior, mais graça atuando dentro de mim para que Deus possa ter espaço. Porque a gente está muito agitado, a gente está muito disperso. Como escutar aquela voz que fala lá no íntimo de nossas almas, se nós não escutamos a voz do pastor? Portanto, meus irmãos, vamos aprender a ser ovelhas de Cristo. Ovelhas que escutam a voz do pastor e que são íntimas de Jesus. Vamos buscar maior intimidade com Deus. É tempo de sermos íntimos de Jesus, é tempo de ter vida de oração, é tempo da graça de Deus.